O grande trono branco. Como será o julgamento? O grande trono branco descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 a 15, é o julgamento final antes dos perdidos serem lançados no lago de fogo. A mais preocupante passagem da Bíblia está em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 a 15, onde os ímpios podem vislumbrar como será seu derradeiro encontro com Deus. Estes versículos descrevem o julgamento diante do grande trono branco, que aconteceria ao fim do reinado milenar de Cristo sobre a terra. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O julgamento do grande trono branco. A Bíblia claramente indica algum tipo de julgamento logo após a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nossa posição em Cristo determina nosso julgamento. Imediatamente após o arrebatamento, o crente comparecerá perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Lá os santos ressurretos serão recompensados pelas boas obras que realizaram na terra. Isto, porém, é completamente diferente do ímpio, que será julgado perante o grande trono branco ao final do milênio. Portanto, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, descreve o cenário de um severo julgamento. Após os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, Satanás será solto do abismo e mais uma vez fará guerra contra Deus, enganando e convencendo muitos a seguirem-no. Descerá fogo do céu e consumirá seus seguidores, enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo. Então comparecerão perante o grande trono branco todos os não salvos de todas as eras. A descrição do grande trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 a 15, João primeiramente descreve um trono. Esta não é a primeira menção de um trono em Apocalipse, mas João usa 2 adjetivos únicos para descrever este trono. Ele classifica-o como grande e branco. É grande por causa de seu tamanho, quando comparado ao anterior em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, daquele que o ocupa e da importância do julgamento proferido ali. A cor do trono também possui diversas conotações. Significa a pureza de quem sobre ele se assenta e a justiça de quem administra. Por fim, evoca a justiça do juiz e do veredito. O ocupante do grande trono branco. João não identifica o ocupante do trono de forma direta. Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus. Em João capítulo 5, versículo 22, porém, lemos que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E em Romanos capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve sobre o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Romanos capítulo 2. Contudo, por causa da teimosia e do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.
Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, lemos que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, não há lugar para tais coisas, pois a corrupção não pode estar na presença de um Deus santo. O povo julgado no grande trono branco. Os mortos grandes e pequenos diz respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história. E a despeito de sua posição social, morreram sem conhecer e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Estejam na terra, no mar, em covas ou criptas, os restos desses mortos serão restaurados e reunidos às suas almas e espíritos. Ressurretos comparecerão perante o grande trono branco. Após a morte, a alma continua a existir. Na ressurreição, ela recebe um corpo adequado à existência eterna. Antes da ressurreição, a alma do crente encontra-se na presença de Deus, aguardando pelo seu galardão eterno. A alma do ímpio fica no Hades, para onde vão os mortos iníquos, a fim de aguardar o juízo final. No julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Daniel capítulo 12, versículo 2, João capítulo 5, versículos 28 e 29, e Atos capítulo 24, versículo 15, descrevem uma ressurreição para justos e injustos. Daniel e João ainda explicam que nesta ressurreição, os justos se erguerão para a vida eterna e os injustos para a vergonha e condenação. No julgamento perante o grande trono branco, ímpios de todas as camadas sociais, com variadas capacidades intelectuais e oriundos de diversas posições de poder político ou financeiro, terão uma coisa em comum: todos morreram sem Cristo. Todos se levantarão de seus túmulos e o Hades será esvaziado. As bases deste julgamento. Ao longo deste julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos e pensamentos secretos dos ímpios serão revelados. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, lemos: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É preocupante imaginar que cada um de nós pode ter um anjo registrando cada pensamento, palavra e ato. Livro da Lei. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com as leis do Antigo Testamento. Como vemos em Gálatas capítulo 3, versículo 10, aqueles que vivem debaixo da lei serão julgados por ela, a menos que aceitemos a misericórdia de Deus, que nos é oferecida por meio de seu Filho. Não podemos ser considerados justos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hebreus capítulo 2, versículo 2 exige que toda transgressão e desobediência receba a justa retribuição. Isto é compatível com a justiça de Deus e parece indicar diversos níveis de tormento no inferno. Uma pessoa relativamente ética, que tenha levado uma vida um tanto virtuosa, embora distante dos padrões de Deus, não sofrerá a mesma punição atribuída a Adolf Hitler. Da mesma forma, o julgamento de quem jamais ouviu o Evangelho levará tal fato em consideração. Estes certamente enfrentarão menor severidade que aqueles que repetidamente ouviram a palavra de Deus e a rejeitaram. Mateus capítulo 11, versículos 21 a 24, reforça tal concepção. Nessa passagem das Escrituras, Jesus explicou que aquele que ouvisse sua mensagem e a rejeitasse estaria sujeito a maior condenação que os pecadores das cidades testamentárias de Sodoma e Gomorra. Livro das Obras. O juiz então senta-se em seu trono e, pronto a dar o veredito, examina os livros que são abertos no tribunal, os quais registram todos os atos de cada réu. A salvação não está em questão, pois os acusados presentes são descritos como mortos, significando que estão espiritualmente mortos. Suas obras, portanto, não podendo ser agradáveis a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Serão provas irrefutáveis
da inexistência de qualquer relacionamento salvador com Deus, sem nenhum mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eles serão julgados por seus atos. Mateus capítulo 16, versículo 27. Aqueles que estiverem diante do trono não terão defesa. Ficarão indefesos e expostos perante os olhos daqueles a quem devem prestar contas. O julgamento começará, e a sentença será o lago de fogo, que é um castigo de tormento eterno, preparado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que recusarem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. Livro da vida. Outro livro é aberto. Neste caso, a palavra livro está no singular, pois há apenas um. Trata-se do livro da vida, que traz os nomes dos eleitos de Deus, cidadãos do céu. Este povo não enfrentará condenações. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ou julgamentos. Não se encontram entre os mortos, pois estão vivos. Escaparam do julgamento e de seu veredito, a segunda morte. Em João capítulo 6, versículos 50 e 51, Jesus declarou ser o pão da vida e deixou claro que quem comesse deste pão jamais morreria, mas viveria para sempre. Ao fazer tal promessa, Jesus não estava dizendo que tal pessoa não morreria fisicamente, mas referia-se à morte espiritual. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." A criação está sujeita à morte física, mas apenas os incrédulos estão sujeitos à segunda morte e ao banimento para o lago de fogo. O Senhor ressurreto prometeu à igreja em Esmirna: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O livro da vida testifica contra os ímpios, pois seus nomes não são encontrados lá. Conclusão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, Paulo escreve: "Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Satanás é destruído e lançado no lago de fogo" em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, juntando-se à besta e ao falso profeta. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Por fim, a morte e o Hades são derrotados e lançados no lago de fogo. A morte é aniquilada e Deus põe um fim na dor, fazendo cessar todo choro e secar toda lágrima. A morte já não existirá. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55.